Bom dia, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, Tu és bendito, Tu és santo, Tu és bom, Tu fazes o bem. A Tua misericórdia dura para sempre. Louvamos-Te pelo dom de nosso Senhor Jesus, louvamos-Te pelo dom do Teu Santo Espírito, louvamos-Te pela Tua palavra que é viva e eficaz. Rogamos, Senhor, que nos conceda a graça de adorarmos o Teu nome, estando nós em Cristo Jesus, a fim de Te agradarmos. Dá-nos entendimento. Nós oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, leiamos a carta de Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 4, como nós temos feito nesse tempo de domingo a domingo. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido ao sangue e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre ou fala convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Nós, com a graça do Senhor, terminaremos hoje o nosso terceiro ponto. E qual é esse terceiro ponto? A disciplina divina, evidentemente, suscita o gracioso temor do Senhor. Isso segundo esse versículo 9. Vocês olham para esse versículo 9 e acompanham a leitura que farei mais uma vez. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Então ele faz a pergunta: não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Olhamos para esse versículo 9 e destacamos três coisas. Duas delas já discorremos, já consideramos. Qual foi a primeira? Pais responsáveis educam os seus filhos para que sejam respeitosos. O texto diz: não havemos de estar além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. A segunda coisa que vimos desse próprio versículo 9 é que o Senhor educa seus filhos, enchendo-os do seu gracioso temor. E ele diz: não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual. E quando tratamos disso no domingo passado, nós verificamos a questão relacionada ao temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E terminamos falando daquele que, de forma perfeita, temeu a Deus. E não somente temeu a Deus de forma perfeita, mas ele se deleitou, ele se deleitava no temor do Senhor, cumprindo o que o profeta Isaías expôs no capítulo 11, a partir do versículo 1 até o versículo 3. Nosso Senhor Jesus, até na cruz do Calvário, provou que temeu a Deus. E qual é a prova? Onde está a demonstração de que ele, até na cruz do Calvário, temeu a Deus?
lá na cruz do Calvário, ele jamais disse alguma coisa que tenha demonstrado murmuração, que tenha demonstrado uma insubmissão. Pelo contrário, ele disse: Deus meu, Deus meu. Ele se colocou como servo e dentro da aliança, cumprindo o pacto da aliança, ele está dizendo: Tu és o meu Deus. E então trouxe a questão: por que me desamparaste? Essa pergunta, longe de ser uma murmuração, é uma pergunta que tem um indicativo, uma dimensão, um sentido muitíssimo especial, porque ele sabia porque Deus o havia desamparado. É mais ou menos assim a ideia. Eu disse isso não por causa de mim, mas por causa de vocês, para vocês entenderem que a minha submissão é fruto da graça, do amor eletivo de Deus, para que todos saibam que Deus amou de fato vocês de tal maneira que me deu o seu Filho unigênito, para que todo que em mim crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por causa de vocês. Deus meu, e se cumpriu a escritura que está lá no Salmos 69. Por que me desamparaste? Então nós terminamos assim. Hoje, pela graça do Senhor, nós vamos ver o último aspecto relacionado com esse versículo 9, que é assim: e então viveremos. Agora vocês leem o versículo 9 com vagar. Atenção, eu peço que os sonoplastas cuidem disso, para que a voz de vocês seja ouvida de forma muito nítida. Vamos lá juntos? O versículo 9. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e nos respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Esse é o último aspecto. Filhos que aprendem a honrar a Deus gozam o que, irmãos? A verdadeira vida. E então viveremos. Meus irmãos e irmãs, eu quero dizer de antemão que viver, todo mundo vive, mas a verdadeira vida, pouca gente experimenta. A ideia é que quem teme aos homens, quem teme as coisas ao seu redor, eu já falei sobre isso, temer o desemprego, temer a doença, temer o ser preso, temer perda de entes queridos, temer qualquer coisa, traz tormento, traz ansiedade. Mas quem teme a Deus, o Deus Altíssimo, como o Senhor Jesus Cristo temeu, quem teme ao Senhor, esse viverá. Esse gozará, irmãos, a verdadeira vida. Vocês lembram que o Senhor Jesus disse: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenhais em abundância. Ora, aqui, portanto, está, meus irmãos, uma coisa muito importante, um princípio muito importante. Nossos pais humanos nos disciplinavam para o nosso bem sobre a terra. Muitíssimo mais haveremos de receber do Senhor por temer a Ele. Ora, onde está o princípio? É que quem semeia para o Espírito, porque essa vida tem a ver com a vida eterna, colherá a vida eterna, que é a ideia prevalecente, a ideia que contida nessa expressão, e então viveremos. Qual é o significado dessa expressão, e então viveremos? Trata-se, irmãos, do viver de verdade. Aqui diz respeito àquela vida que nós deveríamos experimentar todos os dias do nosso viver. Eu volto a dizer. Vocês acham que uma vida de tormento é vida?
Não existe nada que se compare àquela pessoa que está num lugar, ao seu redor, o mar revolto, e ela está tranquila. Nós lembramos de quem? Nosso Senhor Jesus. E então cantamos: Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, os céus se revestem de trevas, não temos um Salvador, não se te dá que morramos. E a resposta é: sossegai. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Vocês estão entendendo? O que acontece com uma pessoa, uma autoridade que esteja laudeada de bons seguranças, com um aparato impressionantemente moderno, de câmeras e tudo que vá fazê-lo tranquilo? O que acontece? Ele vai ficar tranquilo. Só que a gente sabe que na prática não existe nenhuma segurança absoluta para ninguém. No entanto, se a gente tem convicção de que Deus é por nós, qual é a resposta? Quando vocês sabem, quem será contra nós? Se Deus é por nós, esse Deus altíssimo, quem será contra nós? Então, à medida que nós nos submetemos a Ele, à medida que nós o tememos, porque Ele sim que é o Deus temível, não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Antes temei aquele que pode fazer perecer tanto a alma quanto o corpo, como a alma no inferno. Se nós não tememos, não existe nenhuma possibilidade, meus irmãos e irmãs, de nós sofrermos dano. A convicção disso nos levará ao quê? A sossego. Vocês estão entendendo? Isso é vida. Isto é vida. Então, trata-se da vida referida em João 3,16, vida eterna, desde agora ela se manifesta na comunhão com Deus em Cristo, no compartilhar do amor de Deus, de sua paz e de seu gozo, segundo Hendricks expôs de forma muito preciosa, porque está lá no texto, João 3,16, João 17,3, João 5,42 e João 17,13. Você vê que grande é o benefício recebido pelos que se submetem ao Senhor. É uma questão de confiança. Você fica tranquilo. De novo, mestre, o mar se revolta. E a resposta é: as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai. Vocês já notaram, irmão, que nós sofremos por falta da convicção que devemos ter de que Deus é por nós. Por outro lado, como perdem os que rejeitam a disciplina do Senhor? Como perdem aquele que diz: mas espera aí, o que foi que eu fiz para estar passando por isso? Eu não mereço isso. Por isso, irmãos, ao interpretar essa expressão final do versículo 9, que nós estamos considerando, para que vivamos, Calvino diz o seguinte: somos lembrados pelo verbo viver que nada é tão fatal a nosso respeito do que recusarmos-nos a entregar-nos à obediência a Deus. Alguma dúvida? Tudo bem? Irmãos, falta pouco. Se o Senhor quiser, eu vou ver a face de vocês. Brevemente eu vou ver a face de vocês. Você vê a minha? Você viu que privilégio meu? Falta pouco para a gente ver tudo aqui tomado. Vocês não vão dizer amém, não, é? Amém. Tá. Tudo bem. Falta pouco. Alguma pergunta? A pergunta é: em meio a tanto caos, a tanto sofrimento, como ter essa convicção de que Deus é por mim? Vocês ouviram a pergunta? Aparentemente, a gente pode dizer assim: mas essa pergunta, então sim, como ter convicção disso? Começa por crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Todo o nosso problema passa por aí.
na medida em que cremos no que está escrito, na medida que pudermos dizer, como fez Paulo, fiel é a palavra e digna de inteira aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Começa por aí. Crer que a Bíblia é fiel, que tudo que está na Bíblia é a verdade. E aqui eu lembro uma conversa entre dois seminaristas, segundo contou o pastor Frederico Orr. Dois seminaristas discutindo, sabem, vocês seminaristas gostam muito de teologia, né? De discutir teologia. E um deles disse, mano, isso aqui é palavra minha, tá? Mano, como é que essa história de que o peixe engoliu Jonas devia ser um peixe muito grande? Aí o outro virou-se e disse assim, olha, se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu aquele peixe, eu acreditava, quanto mais que o peixe engoliu Jonas. É assim que nós temos que andar e fazer, irmãos. Se a Bíblia diz, é isso que eu devo crer. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Começa por aqui. Como é que eu sei disso? Se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus e eu preciso crer, como é que eu preciso crer nisso? Sempre que eu estou precisando ler. E aqui de novo eu conto uma outra história. Pastor Caio Fábio de Araújo estava em vida, ele já estava muito abatido e no hospital ele já não conseguia mais ler. Ele disse, Laci, era a esposa dele, ele estava atormentado, leia para mim 3 vezes o Salmo 23. E ela começou a ler, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mais uma vez, mais outra vez, e ele se aquietou. Um homem já velho, já prestes a partir desse mundo, mas sabia que precisava ouvir. Por isso Paulo disse, irmãos, é segurança para vós outros que eu vos fale, que eu vos escreva as mesmas coisas. É segurança para vocês. Repetição é o que mais a Bíblia faz. Você pega o livro de Deuteronômio, o livro do Pentateuco, de Gênesis até Deuteronômio, vocês veem que Deuteronômio é uma repetição, é um contar, um renovar, é um recontar da história. Porque o Senhor sabe que nós precisamos ouvir todos os dias. Por isso que a esposa gosta muito de todo dia que você diga assim, eu te amo. Tem gente que, olha, fraguei gente aqui. Olhou para o lado assim para o marido. Ou ele quer saber também, você me ama? Eu já disse 364 dias, mas ainda falta um dia do ano. Aí ele diz, sim, eu te amo. No próximo ano, precisa dizer mais 365 vezes. Vocês estão entendendo? Não adianta você agradecer pela refeição da manhã e dar isso como se fosse tudo. Não, cada refeição, diga, miserável, minha amada, muito obrigado pelo seu esforço, pela sua dedicação. Olha essa roupa tão limpinha, cheirosinha, olha, tudo arrumadinho. Você abre a gaveta das gravatas dele, se for parecido com qualquer pessoa que eu conheço, e está tudo direitinho lá, você fica até sem saber o que escolher, que nem sorvete numa sorveteria chique, você não sabe qual é o sabor que vai receber, mas está tudo lá arrumadinho, você pode não escolher certo. Repetição. E essa repetição vai nos levar, no momento de aflição, a lembrar do que está escrito, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, a estes predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho unigênito, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, ele diz assim, e aos que amou, predestinou, né?
amou, predestinou, justificou e diz, glorificou. Então, essa palavra tem que internalizar em mim, tem que internalizar em mim. Por isso é que é assim que eu terei confiança, certeza de que eu sou o quê? O quê? Salvo e objeto do amor do Senhor. Tem que ver isso. Claro, o pecado atrapalha muito e o pecado faz com que nós hajamos como Adão, dando as costas para o Senhor, quando Ele está olhando para nós de frente, com a face de Pai Celeste. Tudo bem? Outra? Em nossos dias, cada vez mais a ciência tem a voz da verdade absoluta. E com isso, entre aspas, minam a verdade das Escrituras. Como devo cuidar para que meus filhos vejam a Bíblia como a verdade? Então, muito boa pergunta. Muito boa pergunta. A resposta eu já dei. Tá. A ciência, na verdade, ou em verdade, nós temos a tendência a dar mais atenção ao que escrevem sobre a Bíblia do que a Bíblia. John MacArthur escreveu e disse, aí a pessoa pega e lança o que John MacArthur escreveu. Porque John MacArthur disse, então eu acredito. Mas o que foi que John MacArthur fez? Ele explicou a Bíblia. Então, o que nós precisamos? Ir para a fonte, a Bíblia. Nossos filhos precisam ouvir continuadamente a Bíblia. Eles precisam ouvir histórias e não se aborreçam pai e mãe quando os filhos pedirem a mesma história. Eu me lembro, eu sou muito devedor à minha digníssima por estar mais tempo com as meninas e eu só tinha o final de semana, geralmente, ou à noite, às vezes, quando eu tinha condições, porque eu chegava mais tarde, para estar com ela. Mas toda vez que eu chegava, eu me lembro de uma história. Noemi, você lembra da história que vocês queriam ouvir? Sansão. Pai, canta a história do Sansão. Como é que eu contava a história do Sansão? Eu, a Bíblia aberta, eu ia, claro, para a linguagem ser a linguagem que elas entendam. Eu ia descrever na história de Sansão, olhando ali, mas elas não se cansavam de ouvir a história de Sansão. Você ainda conhece a história de Sansão, Noemi? Conhece, né? Todo o tempo, história de Sansão, história de Sansão. Agora, preste atenção, você lê a história de Sansão, você tem que chegar a alguém que é muito mais Sansão do que Sansão, que é ele, o Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu e abriu o livro com os seus 7 selos. A questão é essa, se você não fizer isso, de fato, a ciência é que vai nos ditar as regras. Ela que vai ditar as regras. A ciência, ela não faz nenhum benefício à Bíblia. A Bíblia não precisa da ciência para existir. Simplesmente é o seguinte, é que a Bíblia não vai de encontro à ciência. A ciência é ciência de Deus. Pandemia. De onde vem esse vírus? De onde vem a Covid? De onde vem essas coisas? Eu preciso ficar fazendo essa pergunta? Não. Eu preciso saber de antemão que há um Deus que reina, que é um Deus que é soberano, que é um Deus que é providente. Ele é a providência. O que quer dizer que ele governa, dirige, distribui, conduz todas as suas criaturas. Eu preciso saber disso. Mas eu esqueço, eu vou esquecer. Eu preciso ir para a Bíblia. Todo o tempo eu ouvir. Ok? Tudo bem? Respondi a pergunta da pessoa. Ainda tem mais? Olha aí, o que eu vou fazer? Não estou saindo daqui. Sim. Pergunta é, sabemos que as misericórdias do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Mas quando eu penso no cristão que deveria ser, sinto vergonha do cristão que sou. Pergunto, será que aqui nos faz temer a exceção em vez de temermos ao Senhor? Não é exatamente porque não sentimos em falta com o nosso Deus? Será que eu entendi essa pergunta? Eu queria que você interpretasse essa pergunta para mim. Não, sintetize aí para mim você, por favor, porque eu estou aqui, estou numa linha de pensamento, mas tem uma palavra que fugiu para mim. Diga, por favor. Se vire, por favor. Não consegue se virar? Então repita a pergunta. Eu vou me virar aqui para ouvir tudinho. Vocês ouviram? Vocês entenderam? Vocês sabiam que nós nunca vamos responder se nós não
entendermos o que é perguntado. É por isso que hoje aqui eu fico assim meio tranquilo, seja o Marcos Alessandro, seja a senhora Bárbara, feliz, né? Félix. Eles filtram para mim. Às vezes eu desligo, você está falando, pergunta aí, eles vão falar, eu desligo, não estou nem aí. Aí vem que eles fazem isso muito bem. Sim, por favor, não precisa se virar não, diga de novo. Sabemos que as misericórdias do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Mas quando eu penso no cristão que deveria ser, sinto vergonha do cristão que sou. Pergunto, será que o que nos faz temer a exceção, em vez de temermos ao Senhor, não é exatamente porque nos sentimos em falta com o nosso Deus? Então, você sabia que felizes são os que sentem nojo de si mesmos diante do Senhor? Vou repetir. Vocês sabiam que felizes são os que sentem nojo de si mesmos diante do Senhor? Você não sabia disso, não? Estou fazendo uma pergunta, eu vou virar, você só disse sim. Vocês sabiam? Olha, quanto mais uma pessoa no relacionamento com o Senhor sentir nojo de si mesma, mais feliz ela é. Interessante, né? Deus é luz, nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos, e a sua verdade não está em nós. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmãos, toda pessoa aqui, por isso que no final, aí ele estava falando dele, eu depois disse nós, eu não gostei desse nós. Toda pessoa que não consegue ver nos outros, não tanto mal quanto vê em si, está de mal com a vida. A questão é o seguinte, preste atenção, quando ele estava lendo, eu estava procurando um texto aqui para responder. Vejam bem o que está escrito. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo, olha o lamento, era blasfemo, e perseguidor, e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Ele não faz mais. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Acabei de ler, primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 12 ao 15. Veja o que ele diz. Dos quais eu sou o principal. Paulo era incapaz de olhar para perjuros, mentirosos, parricidas, rebeldes, irreverentes, ímpios, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens. Ele era incapaz de olhar para essa gente que ele listou aqui e dizer, essa gente não presta. Não. Ele disse, essa gente precisa do Evangelho. Essa gente precisa crer que Jesus Cristo não veio salvar justos, mas pecadores. E Paulo continuava tendo um mal terrível dentro dele, a ponto de ele dizer, o bem que eu quero, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, isto eu faço. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? De maneira que Paulo, cheio da luz do Senhor, tinha nojo de si mesmo, e isso em cumprimento, vão para a Bíblia, ao que o Senhor prometeu em Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36, é interessante. Versículo 20. Em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia, são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele, e saíram porque sob disciplina, isso aqui era disciplina. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Versículo 24. Agora, depois de eles passarem pela disciplina, o Senhor prometeu, tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. E dentre as bênçãos, ele disse no versículo 26, dar-vos-ei coração novo,
e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Leiam comigo, por favor, o versículo 31, irmãos e irmãs. João Batista, vamos lá. Versículo 31 desse capítulo 36. Bem alto, irmãos. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Irmãos, não tem um crente, um genuíno crente, que não sinta nojo de si mesmo vez por outra. Quando ele se lembrar e ele ter que dizer como Davi: Senhor, não te lembre dos meus pecados da mocidade, lembra-te de mim segundo a tua misericórdia. Por isso Paulo falou aos Romanos, do capítulo 6, eu já vou para lá, vocês vão também? Vocês estão muito devagar. Romanos capítulo 6, é tão bom quando você faz pergunta, né? Versículo 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertado do pecado, fostes feitos servos da justiça. Versículo 20. Agora, como diria o pastor Elias Medeiros, em câmara lenta, tá, irmãos? Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Vamos ler juntos agora, com força. Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Meus caros irmãos e irmãs, está aí. Felizes todos os crentes que olhem para si e se vejam muito pequenos, fazendo pouco, mesmo fazendo, mas eles fazem pouco. Felizes os que, andando com o Senhor, veem na lembrança que tem, na luz diante do Senhor, eles veem a si mesmos. E eu repito, tem nojo de si mesmos e se envergonham do que foram seus feitos. Vocês estão entendendo? Agora, a pessoa que vive aí, o marido que olha para a esposa, fica criticando a esposa. Meus irmãos, quem é você? Olhe para você, vá para o espelho, chamado Bíblia Sagrada. O que você vai ver? Você vai dizer assim: dos quais pecadores, eu sou o principal, o pior. É isso. Respondi a pergunta. Tem certeza? Ele não disse assim no microfone para ninguém. Você devia dizer no microfone. Tudo bem, irmãos? Podemos prosseguir? Vamos ficar em pé um pouquinho? Não é que esteja alguém dormindo, não. É porque é para dar uma... Eu gosto dessas perguntas, viu? Seu Francisco, joia. Não sei quem foi que fez aqui, porque aqui veio de fora, não foi? Não sei quem foi. Pois bem. Os irmãos podem sentar, por favor. Nós estamos vendo que quem teme ao Senhor vive. Além disso, a piedade significa reverência, respeito a Deus, evidentemente, é fruto do temor do Senhor. Por isso, o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, diz assim: o exercício físico para pouco é proveitoso, ele fala, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é vida de paz e da que há de ser. Vocês sabiam que, sem às vezes ter consciência, nós buscamos a felicidade que nós nunca vamos achar nas coisas que buscamos? Por que uma pessoa corre para a farmácia comprar remédio? Para se ver livre de quê? Da doença, das dores. É legítimo? É, mas só não devemos nos enganar, mas para estar com bem-estar. Por que as pessoas lá fora, antigamente era assim, fumavam? Porque elas viam naqueles propagandas, antigamente era assim, eu estou no Amazonas, aí eu vejo a propaganda, já era assim, um cavalo branco. Antigamente, vocês nunca viram isso, vocês ainda não eram nascidos. O camarada no cavalo branco, aí daqui a pouco o artista tirava assim o cigarro, aí
aparecia a marca do cigarro. Até o nome está aqui na minha mente, mas eu não vou dizer para vocês não quererem comprar. Aí veio assim a marca do cigarro. Aí o sujeito dava vontade. Ou então ele vai passando no lugar, vê o camarada tomando um cafezinho com prazer. Aí ele pega o cigarro e vocês já viram, olha, cigarro que não faz fumaça branquinha, ninguém quer. Mas ele é delicioso. Irmãos, tudo fictício, tudo engano. Porque nada dessas coisas dão de fato prazer. Nada. Não vai achar felicidade. Não. Só vamos ser felizes no sentido prático, da praticidade, na comunhão com o Senhor. Para a piedade, sim, para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de vir. Agora pensemos em nosso Senhor Jesus. Pensemos neles em termos daquilo que foi o seu temor a Deus e o que ele recebeu de volta para isso. Olha o que dizem dele. Lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 9, diz assim a ele: Tu, Jesus, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu do óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Irmãos e irmãs, se queremos ver um homem verdadeiramente feliz na prática, no sentido de gozar a vida, a abundância, foquemos nele. Nosso Senhor Jesus, sempre feliz. Acreditamos nisso? Sempre amou, sempre obedeceu, sempre fez a vontade do Senhor. O resultado do seu temor ou piedade foi gozar a alegria de modo ímpar. Ou seja, não há outro que tenha gozado como ele. Por quê? Porque ele era perfeito, ele nunca pecou. Filhos que aprendem a honrar a Deus gozam a verdadeira vida. E aqui me vem em mente, no caso dos filhos com relação aos pais. Quais são os filhos mais felizes, irmãos? Atenção. Quais são os filhos mais felizes? São os filhos que amam estar com seus pais. Vou repetir. Os filhos mais felizes são os que amam estar com seus pais. Vocês acreditam nisso? Não está escrito na Bíblia, não. Mas está. Primeiro mandamento com promessa. Qual é? Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem sobre a terra, tenha longa vida sobre a terra. Para que te vá bem. Filhos que cedo começam a querer viver a sua vida, cedo, desde cedo. Aí quer dormir na casa do coleguinha, quer ir para a festinha. Aliás, deixa eu falar aqui, olha, se vocês quiserem estragar os filhos de vocês, deixem seus filhos dormirem fora de casa, sozinhos. Estraguem eles, faça isso. Manda para a casa de fulano. Eu tenho alguns raciocínios, irmãos, que não parecem serem inúteis. Um deles, eu me lembro que tínhamos 2 filhas e não era fácil cuidar dessas meninas, não. Noemi, você deve muito a nós 2, viu? Não era fácil cuidar dessas meninas. Não era. Agora, como é que aí vamos lá para casa, 2 meninas, outras 2 meninas. Se eu não cuido dessas 2, eu vou cuidar de 4. Olha a lógica. Dá certo? Não dá certo, não. Elas nunca dormiram fora de casa, sozinhas. Não tiveram esse gostinho. Agora não, pode dormir na casa do Elias, tudo bem. É lá mesmo que tem que dormir. Vocês estão entendendo? Essa tal de liberdade. Gente, não dê a cópia da chave da sua casa para os adolescentes. Não façam isso. Eles vão ser infelizes. Parece exagero, né? Não é, seu Paulo Jucá? Não parece exagerado? Parece. Mas é só aparência. Eu gosto de ver a figura do ninho, a mãezinha passarinha, com os filhotezinhos passarinhos. Proteção. Eu gosto de ver a figura do Senhor Jesus para conosco. Quando diz Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu reunir-vos debaixo das águas, como a galinha faz com os seus filhotes, debaixo das águas. Irmãos, quanto mais estivermos em comunhão com o Senhor,
temendo a ele, nós não temeremos perturbação alguma, como era o caso das mulheres, a partir de Sara, que não temiam perturbação nenhuma. As mulheres criticavam da sua época: como é que você chama seu marido de senhor? Sara, para com isso. Minha filha, eu quero viver a vida que Deus me deu. Abraão, meu senhor, tudo bem? Tudo bem? E ela se virando para lá. E Abraão era submisso ao Senhor, amava Sara, aliás, até obedecia a Sara aqui para nós, tá? Vocês lembram de quando vocês lembram de Agar? Agar estava fazendo a estripulícia dela lá na casa de Sara. Sara foi lá com Abraão e disse assim: meu senhor Abraão, manda essa escrava fora, não quero essa mulher aqui. Abraão ficou estupefato: como que essa mulher que deve ser submissa a mim me dá essa ordem? O Senhor disse: manda essa mulher embora, obedeça a sua mulher. Eu já falei isso enquanto que os casaram, já falei. Não vai dizer que eu estou com a heresia aqui, que não é heresia, não. Vai lá para a história que você vai ver. É que os maridos sábios, eles ouvem conselho das suas esposas também, quando esses conselhos batem com a Escritura. A senhora quebrou o punho sozinha, foi? Foi. Caiu sozinha, foi. Ele não estava perto, não, para segurar a senhora? Aí ele estava e não segurou a senhora é tão pesada assim? Ia ser pior, né, se ele não estivesse por perto, né? Tudo bem. Alguma dúvida, irmãos? Como nós somos bem-aventurados? O apóstolo Pedro, voltando à pergunta do irmão, né, referente ao apóstolo Pedro, e ele trazendo aquilo que a Bíblia mostra, que Pedro era uma pessoa extremamente temperamental, andava armado e teve diversas situações que o Senhor teve que corrigi-lo. Então, diante desse apóstolo, alguém que seja semelhante a Pedro, temperamental também, ela pode ser um crente genuíno em Jesus Cristo? Essa pergunta, irmão? Seu Neto, falha o nome dele. Seu Neto, o senhor é parecido comigo, sabia? O senhor é assim, grandão, todo fortão. Nesse aí não. O senhor todo fortão. O senhor fala, se tiver de falar, dona Núbia, que... E parece comigo. E o senhor disse: estou me parecendo com Pedro. Primeiro eu quero defender Pedro. Quem disse o senhor que Pedro andava armado? Espera aí, só um instantinho, espera aí. Quem foi que disse que Pedro andava armado? Pedro estava armado porque o senhor disse: tendes aí espadas? Aí disse: tem duas, basta. Então significa, não quer dizer que Pedro andava armado. Não vamos fazer isso com Pedro, por favor. Tá? Os discípulos do senhor não andavam assim armado, não. Ele ordenou que levasse a espada, porque ele já sabia que Pedro ia tirar a orelha do camarada, né? Na verdade, ele queria o pescoço, mas levou a orelha, errou o alvo e o senhor colocou a orelha no lugar, tudo bem. Tá, vamos lá. Eu vou deixar que Pedro fale. Ele sabe falar por si. Eu estou com a primeira carta dele aqui, a Bíblia aberta, na primeira carta dele. No capítulo 2, esse é Pedro. E olha como ele fala de si mesmo. Versículo 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, olha que homem, olha só que homem amoroso. Ele diz: amados, como ele amava a igreja. Porque o Senhor disse: apacenta minhas ovelhas. Exorto-vos, encorajo vocês, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra quem, irmãos? Contra a alma. Pedro está dizendo isso para eles, seu Neto, mas ele está se incluindo aqui, com certeza. Ele sabia o que é as paixões carnais. Ele sabia, ele lutava com isso. Pedro, o senhor disse, era muito afoito. Parece com a pessoa que eu conheço, o senhor e eu. Muito afoito. Era o primeiro, abria muita boca, falava tudo. Não devia falar, mas falava. Pedro, que era tendente a ser mais orgulhoso do que os outros. Parece comigo também. Pedro, que disse: Senhor, eu amo a ti, Senhor. Eu sou capaz de dar a vida por ti. Tu darás a vida por mim? Ele disse: olha, ainda que todos te abandonem, eu não. E depois caiu do cavalo. Você viu, né? Pedro 3 vezes disse que não conhecia o Senhor. Parece comigo. Agora com o Senhor não, só comigo. Esse era Pedro. Vocês pensam que Pedro deixou de ser, do ponto de vista natural, diferente do que acabei de dizer, o que o senhor está dizendo? Não. Mas Pedro, cheio do Espírito, ele dizia assim, em outras palavras, como o outro apóstolo disse:
andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos, ou seja, as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, para que não façais o que porventura é do vosso querer. Pedro era isso. Aí o Senhor disse, olha, ele até dissimulou num momento lá de refeição, ele não queria comer com os gentios por causa da opinião dos outros. Temia, vez por outra é assim. Por isso, e isso é fruto da graça do Senhor. Você sabia, irmãos, que o Senhor nos deixa às vezes escorregar por causa da sua graça, para que a gente possa clamar a Ele e nos aproximar mais dEle. Sabia? Imagina se você acordar um dia, aí você não tem nenhuma ideia, nenhum pensamento de pecado, você diz, tem algum homem que seja mais santo do que eu? Tem algum homem que seja mais santo do que eu? Aí você entra na quadra assim, a mulher está lá e você diz, e aí, minha filha, você já aprontou aquele nosso café? É só felicidade para ele, né? Aquele nosso café. Eu disse, filhinho, falta só meia hora. Minha filha, eu estou com pressa. Tá? Aí o miserável sai de casa, aí, bum, bate o carro e briga com a pessoa. Será que esse cidadão não é crente? Não. Essa batida de carro é providencial, é para aquele baixa-bola dele. Aí... sou pecador aqui. Vocês sabem essa música, não é? Ou então aquele que diz assim, que vencendo ver Jesus, quando a alma chega a voz do Salvador, eis que logo reconheço ser Jesus o meu Senhor, mas se o mal quer me... Como é que diz aí, irmãos, por favor? Mas se o mal me ameaça, de alegria nos roubar, vencendo ver Jesus. É graça, é só graça, meu irmão. Não tem um bom. Olha, no momento em que eu olhar, achar que eu estou de bem, estou numa boa, Senhor, não tem quem mais ore para ti que eu. E, aliás, irmãos, quando vocês verem essas histórias dizendo assim, fulano orava 12 horas por dia. Uau! Nem a mulher dele sabia disso, porque o sujeito orar 12 horas por dia. Gente, seu neto, eu só não quero uma coisa. Não se acostume como o senhor é naturalmente. Eu não devo me acostumar como eu sou naturalmente. Mas enquanto tiver essa luta, aqui, olha, as paixões carnais fazem guerra. Contra quem? Contra a alma. Tudo bem? Siga em frente. Se não amou a esposa hoje, peça perdão a ela e vai em frente. Agora não. Se não pedir perdão, aí está ruim. O senhor já pediu perdão dela hoje? Se não pediu, está ruim. Peça logo, aproveite, vá lá no banheiro, não, porque é só feminina e masculino. Mas acerte as contas com ela. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? É esperado, nós somos o quê? É isso mesmo, pecadores. Tudo bem? Cadê o senhor Francisco? Agora ele, o Senhor Jesus, ele sim, sempre foi cheio do Espírito. Ele que foi desde o seu batismo, diz a Bíblia que ele recebeu o Espírito, desceu sobre ele como pomba. Diz a Escritura, eu não tenho tempo para mostrar para vocês, em Lucas capítulo 4, é nos dito que o Senhor Jesus, cheio do Espírito, voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto para ser tentado. O problema é que quando a gente não é levado pelo Espírito e é tentado, na verdade, aí o nome disso é malandragem, ou seja, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, isso é malandragem, porque Deus ninguém tenta, mas o que acontece é que nós queremos certas coisas, desejamos certas coisas, e como peixe abrimos a boca, fisgamos o anzol, aí é ruim, não fosse a misericórdia do Senhor. Já terminou o tempo? Pois bem, mas o Senhor Jesus não, olha, ele sempre cheio, ele no poder do Espírito regressou para a Judéia e Galiléia. Eu estou lendo aqui alguns textos que eu selecionei para mostrar que se quisermos viver a vida que a Bíblia nos orienta, temos que estar com ele, olhar para ele, buscar a ele, porque ele diz, sem mim nada podeis fazer. Mas tem uma coisa, ouça, seu neto, essa também para terminar. Filhinhos meus, diz a Escritura, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar,
temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro.